Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Hoje foi um dia que eu tirei pra descansar. Eu acordei, falei, pô, sexta-feira vai chegar lançamento aí pra mim, né, que eu comprei. Aliás, já foram 2, né, porque semana passada teve um outro da Sony. E aí eu decidi ficar aqui de boa, né. O único vídeo que eu fiz hoje foi um vídeo aí que eu já sabia que ia flopar totalmente, que é vídeo patrocinado. Mas vamos pro foco aqui do vídeo de hoje, que eu queria fazer com vocês, sobre uma surpresa bastante desagradável que eu tive aqui na caixa de e-mails com relação à dona Sônia. Vamos começar recapitulando umas coisas aqui, porque falar desse assunto é complicado. Tem gente que vai estar de um lado da justificativa e tem gente que vai estar do lado da reclamação. É impossível você não pisar um pouco de cada lado, dependendo das circunstâncias. Não adianta você só estar de um lado e só xingar. E também não adianta você estar só do lado da justificativa e só defender. PlayStation Plus, de acordo com um novo anúncio da Sony que chegou na caixa de e-mail de muitos de vocês aqui no Brasil, que antes custava R$149, R$150, né? Um ano de assinatura da Plus. Agora vai passar a custar R$200, R$199,90. Não precisa falar nada, né? Isso aí é um acréscimo de 33% no valor que você já paga na PlayStation Plus aqui no Brasil. Um valor esse que eu tenho certeza, eu sei, que a maioria dos senhores não vai gostar. Eu particularmente não gostei, apesar de eu não ser um assinante constante da Plus. E vamos a algumas considerações aqui. Quando foi então a última vez, por exemplo, que a Plus aumentou o preço dela? Eu lembro que eu já fiz um vídeo aqui pro canal, quando eu questionei esse aumento da Plus, lá em 2019, mais precisamente no dia 1º de junho de 2019. Então, nós já temos aí quase 2 anos, né? Desde o último aumento da PlayStation Plus. Naquela época, eu não lembro mais o valor, se era os R$99 que ela custava, eu acho que não. R$99 ela custava mais ou menos lá em 2015, foi quando eu comprei meu PlayStation 4, eu lembro que era bem baratinho mesmo, R$100 você pagava ali a PlayStation Plus de um ano, e esse valor foi aumentando gradativamente. Chegamos ao ponto em que ele dobrou, do que antes era R$100, agora é R$200. Então um cara de lá de 2015, que pagava Plus de um ano, mais alguns anos aí na frente, 6 anos depois, o cara tá pagando o dobro. Então vamos considerar algumas coisas aqui para ninguém falar que eu tô sendo injusto antes de eu tecer aqui a minha reclamação também, claro. Lá em 2015, galera, a Plus como que ela era? Uma porcaria. Só servia para você jogar online. Porque os jogos que eram dados na Plus, embora você tivesse 6 jogos que fossem dados aos jogadores através do serviço, a Sony conseguia fazer um strike. Todos os pinos ela mandava pro buraco mesmo. Porque os 6 jogos eram um lixo dos piores que você podia imaginar. Toda vez que saía um jogo, os jogos gratuitos da Plus, a lista, o dono do PlayStation ele só botava a mão no coração e já se preparava para qualquer infarto que pudesse acontecer. Alguns tinham sorte de ter gente que é médico na família, né? Já fazia um respiração ali e acabou. E para quem não tinha? Né? Então você imagina só a população de sonistas que não faleceu naqueles anos, né? Felizmente eu fui um sobrevivente aí junto com vocês. Só que assim, 6 jogos porcaria, mas um online bom, por R$100, hoje em dia a gente olha e fala, pô, até que dá pra encarar. Agora, quando o preço aumentou para 150, a Xbox Live já custava esse preço, a Live Gold, né? Não tem como não comparar, tá? Tem que comparar, sim. Só que aí, o que acontece? A Sony, ela passou a dar jogos muito melhores, né? Ela cortou os jogos do PlayStation 3, cortou os jogos do PS Vita, eu não lembro quando que foi isso aí, não sei se foi 2019, 2020, acho que foi 2019, e ela passou a melhorar muito. Foi uma mudança assim da água pro vinho, a diferença da qualidade de jogos que ela dava da Plus antes pro que ela passou a dar depois, que é o que nós já estamos acostumados aí há pelo menos 2, 3 anos. Então por que eu tô levando esses pontos aqui em consideração? Porque primeiramente eu quero reconhecer que a Plus como um serviço melhorou
em termos qualitativos. A Plus como serviço se tornou uma referência no mundo dos games, isso é inquestionável. Só que lá em 2019, quando eu fiz a reclamação, não tinha muito para onde a Sony correr. Sabe por quê? Porque lá em 2019 a gente não tava com esse preço tão disparado do dólar como nós estamos agora. Então a minha reclamação foi 100% do lado de todos nós como consumidores, como também você agora, apesar de eu estar tentando ponderar entre os dois lados. Só que qual que é o contexto do cenário de hoje? Né? Como que está o nosso cenário hoje em dia? A situação de hoje é que $1 para nós custa quase R$6, o que é uma realidade totalmente diferente da época de 2019, como os senhores devem se lembrar. Então, se você colocar isso na balança hoje, fica até difícil, e eu ficaria até meio sem graça, de chegar para vocês aqui no canal e falar, olha, vamos botar a culpa toda em cima da Sony, tá? Como eu estava mais para esse lado lá em 2019, quando eu fiz um vídeo a respeito disso. Hoje não dá para eu fazer a mesma coisa. Muita gente me marcou nas redes sociais, muita gente me marcou. Eu entendo o anseio de vocês, galera. Juro, eu entendo o seu lado. Só que dessa vez eu não posso só considerar a gente. Não é uma questão de defender a Sony, não, tá? Mas a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, cara, você tem que entender que muita coisa mudou. Faz a conversão de $60, que é o que custa a PlayStation Plus normal, limpinha, de 1 ano. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você já fez essa conversão para você ter uma noção de quanto que custaria a Plus se a Sony fizesse essa conversão, digamos assim, mais certinha? Faz aí 5, vamos baixar o dólar aí para R$5, porque tá bem acima disso, tá? Vamos supor que ele tá custando R$5 certinho, ok? E faz isso vezes $60, que é o preço que ele custa mundialmente, digamos assim. Isso aí já daria mais de R$300 para você pagar a Plus, meu irmão. Vai dar 300 certinho, né? Mas o valor mesmo daria em torno de uns 300, R$350. Então, olha só, o preço aqui no Brasil tava por menos da metade do que custa em dólares para a Sony. Tem o nosso lado como consumidor, que tem que reclamar, porque se vai aumentar o preço, tem que ter retorno nisso daí, porque não dá para falhar, tá? Aí agora sim vem o nosso lado, com relação à Sony. Eu não vou dizer, cara, que dá para ficar feliz com o valor de R$200. Ah, mas tem gente do Xbox que paga 200. Cara, problema de gente do Xbox. Lá os caras ficam defendendo tudo que a Microsoft faz. Se a Microsoft falar amanhã que ela vai subir o preço do Game Pass de não sei o que para mais R$100, os caras vão defender. Dificilmente você vai ver alguém reclamando do lado ali que é, né, mais fanático, por assim dizer. Vocês me consideram como sonista, né? Vocês me consideram como um cara do PlayStation, um cara... E eu sou mesmo, eu sou um cara do PlayStation. Mas pelo amor de fio, cara, não dá pra você olhar pra isso aqui e falar, oh, que gostoso, tá tudo bem, pode aumentar, fica à vontade. Não dá não, cara. Com esse preço aqui aumentado, se sair um mês ruim de PlayStation Plus, já é pra cair matando em cima, tá? Porque olha só, um dos argumentos que eu falei lá em 2019, quando eu fiz um vídeo, né, falando sobre o aumento, é porque a galera compara muito, né, com a Gold. E aí, nesse caso, quando a gente faz certas comparações, a gente não pode comparar só qualidade. A gente tem que comparar também um pouco a quantidade. Porque olha só, um jogo porcaria que é lançado vai custar $60 igual o jogo que é bom. Então assim, olha, presta atenção no raciocínio. Suponhamos que a Gold continue entregando só jogo boqueta mesmo. Ah, e a Sony entrega jogos bons. Tá, mas a média de jogos que a Sony entrega, no geral, pelo menos, né, acho até antes do lançamento do PlayStation 5, era mais ou menos ali uns 2 jogos. 2 jogos no mínimo é o que ela entrega. Então se a gente fosse botar na conta do lápis aí, querendo ou não, independente dos jogos serem bons ou não, a Microsoft metia 4 jogos. Hoje em dia, quando a gente fala de Plus e Gold, a gente nem coloca mais em patamares diferentes, porque em questão de qualidade de rede, de acesso, a Plus hoje tá de igual para melhor. Porque hoje a gente ouve falar muito mais sobre a Live Gold caindo do que a PSN. Então, em termos qualitativos, a Sony ela tem feito sim o trabalho dela. Mas com relação a essa parte dos jogos e outras coisas que os caras estão entregando aí,
não pode mais descer, não. Pô, qual é que é? A gente tá tendo que pagar 300 conto em lançamento de jogo. E isso não é só jogo da Sony, não. É em geral. Você que tá aí do lado do Xbox fica dando risada, porque os caras compram jogos. Cara, um dia que a gente chegou, a gente tá vendo o poste mijando no cachorro, é isso mesmo? Desde quando você dá risada do cara que compra o jogo? É graças a ele que você algum dia pode ter o jogo lá no teu serviço. E aliás, as duas coisas são totalmente diferentes. Entre você ter um carro alugado e um carro que é teu, é óbvio que um dos dois vai sair mais caro. A diferença é que o cara que compra o jogo tem um jogo pra sempre. Você tem que jogar o mais rápido possível porque a hora que sair do serviço acabou pra você. Então, galera que fica fazendo esse tipo de brincadeira, bota a mão na consciência. Porque algum dia, se teu serviço encarecer ou começar a faltar, né, jogos de melhor qualidade aí, não adianta você ficar chorando depois, não. Assina o serviço a vida inteira, tá lá, vê o lançamento saindo, fica morrendo de vontade, tem dinheiro pra comprar, mas não compra, porque fica lá esperando o negócio sair no serviço, fica lá 6 meses, 1 ano. Ah, mas eu tenho muito jogo pra jogar. Mentira, que se olhar na Gamertag, a maioria, o que eu mais, olha, às vezes que eu ainda fazia muito exposed aqui no canal, toda vez que eu ia olhar a Gamertag dos caras, eram dezenas e dezenas de jogos em 0 a 5%. Eu não tô brincando. Dezenas e dezenas de jogos de 0 a 5%. Ah, mas eu tenho muito jogo. Que adianta? Você só instala, não joga porcaria nenhuma, cara. Fica sempre nos mesmos. O cara que compra o jogo, pelo menos, ele se obriga a jogar, né? Porque ele pagou o negócio, então já é mais certeza ali do que ele quer fazer. Eu não tô dizendo que seja ruim o serviço, né? Só tô dizendo que não se deve inverter as coisas não, meu amigo. Então, era isso aí que eu queria repassar pra vocês com relação a esse aumento. Cara, não dá pra ficar feliz com isso daqui, tá? Não tem como. Só que eu também tô tentando ser ponderado, né? Não estamos em 2019. Se a gente estivesse em 2019, eu ia fazer um vídeo totalmente, 90% contra a Sony aqui. No vídeo de hoje, vamos dizer que a gente ficou meio que empatado, porque tem o nosso lado como consumidor, mas também tem o lado que o país tá. Enfim, eu anseio ver a opinião de vocês aqui. Deixa aí seu comentário, deixa o seu contraponto, se você tiver algum com relação a isso. Vamos debater, vamos discutir a respeito disso. E acima de tudo, fique de olho, né? Você gosta da Sony como eu? Então cobre-a. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.